E se eu te dissesse que existe um único método de salto quântico que você realmente precisa conhecer? Uma técnica simples, mas incrivelmente poderosa, capaz de te conectar com uma realidade completamente nova, aquela em que você já tem tudo o que deseja? A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar suas circunstâncias externas, sem perceber que o verdadeiro portal de transformação está dentro da própria mente. E o mais impressionante, você pode acessá-lo em apenas 60 segundos. Neste vídeo, você vai descobrir como ativar esse estado de manifestação profunda através de uma meditação orientada que alinha seu campo vibracional com a realidade que você deseja criar. Esqueça métodos complicados, fórmulas cansativas ou promessas vazias. Tudo o que você precisa é de presença, intenção e a chave certa para acessar o salto quântico. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: eu escolho viver na frequência da minha realidade ideal. Essa simples afirmação já começa a atrair boas vibrações para a sua vida. Para compreender como o salto quântico é possível e aplicável à sua vida, precisamos olhar além das aparências da matéria e mergulhar na ciência da consciência. E ninguém investigou esse campo com mais profundidade do que Jacobo Greenberg. Neuropsicólogo mexicano, Greenberg dedicou décadas a estudar a mente humana, unindo a neurociência ao xamanismo e à física quântica. Seu legado é um convite à expansão. Ele afirmava que a realidade é uma projeção da estrutura perceptiva do observador. Ou seja, o mundo que você vive não é algo fixo e imutável, mas um reflexo direto da forma como sua mente está configurada. Para Greenberg, acessar um novo campo de possibilidades, aquilo que muitos chamam de salto quântico, depende de alterar o padrão vibracional da mente e sintonizá-lo com uma nova realidade. Isso não é fantasia, é uma aplicação prática dos princípios quânticos que regem a matéria e a consciência. Ao combinar essa visão com estados alterados de percepção, como os que ocorrem antes do sono ou durante uma meditação profunda, entramos em um campo onde a manifestação deixa de ser desejo e passa a ser criação. E é exatamente esse portal que você aprenderá a acessar com o método que vamos revelar aqui. Quando ouvimos falar em salto quântico, muitas pessoas imediatamente associam o termo a algo místico, fantasioso ou até inalcançável. Mas o salto quântico, na verdade, tem raízes em fundamentos reais da física e da consciência. O conceito vem da mecânica quântica, que observa como partículas subatômicas não se movem de maneira linear e previsível, mas sim saltam de um estado para outro, desaparecendo em um ponto e reaparecendo em outro sem atravessar o espaço intermediário. A ciência tradicional ainda tenta explicar esse fenômeno, mas ele já serve como uma poderosa metáfora para a mente humana. Você pode sim mudar de realidade interna sem precisar passar pelo meio do caminho que a lógica linear exige. Jacobo Greenberg foi um dos grandes nomes a trazer essa visão para o campo da consciência. Ele afirmava que nossa realidade externa não é objetiva, mas sim uma projeção do nosso campo neuronal, uma matriz energética moldada pelas crenças, emoções e percepções que carregamos. Isso significa que mudar sua realidade externa não exige necessariamente mudar as circunstâncias ao seu redor, mas sim alterar a estrutura da sua mente. O salto quântico acontece quando você acessa um novo padrão vibracional interno, com tanta intensidade que a realidade externa precisa se reorganizar para refletir essa nova frequência. E isso não é ilusão, é coerência energética. A mente humana é um emissor e receptor de frequências. Quando você mantém uma vibração baseada em escassez, medo ou dúvida, você sintoniza com possibilidades limitadas. Mas quando você assume, internamente, um estado de certeza, confiança e plenitude, mesmo que nada ainda tenha mudado fora,
Você dá permissão para que o campo neuronal se conecte com uma realidade alternativa onde isso já é verdade. É como mudar o canal de uma estação de rádio. Você não precisa destruir a estação anterior, apenas mudar a sintonia. A estação que transmite uma realidade de escassez continua existindo, mas você não está mais ouvindo. O salto quântico é essa mudança de frequência. Ele não exige que você conquiste a nova realidade passo a passo, mas que você entre em ressonância com ela agora, através de pensamentos, emoções e atitudes alinhadas. Mas, atenção, não basta apenas desejar. O desejo, por si só, ainda carrega a vibração da falta. O salto só acontece quando você sente que aquilo que deseja já é seu, já existe, já está acontecendo, mesmo que os seus olhos ainda não consigam ver. A consciência cria primeiro. A matéria responde depois. Essa compreensão muda tudo, porque ao invés de tentar controlar o mundo lá fora, você aprende a dominar seu mundo interno. E quando isso acontece, a realidade deixa de ser uma consequência aleatória e se torna uma extensão intencional da sua vibração. Isso é salto quântico e sim, é acessível a você aqui e agora. Existe um momento em que sua mente se torna um verdadeiro portal de criação. Um ponto onde o racional se dissolve e o subconsciente absorve tudo o que você sente, pensa e acredita como se fosse verdade absoluta. Esse estado é conhecido como estado hipnagógico, o limiar entre a vigília e o sono. É nesse intervalo que você pode acessar o campo vibracional mais poderoso para manifestar realidades. E é aqui que mora o verdadeiro segredo do salto quântico. Jacobo Greenberg, em seus estudos sobre o campo neuronal e a consciência expandida, identificou que a percepção da realidade não é contínua, mas fragmentada e moldável. O que você percebe como realidade é, na verdade, uma construção psíquica baseada em filtros mentais. Esses filtros, por sua vez, são mais vulneráveis e reprogramáveis justamente nos estados mentais de transição, especialmente quando as ondas cerebrais entram na faixa teta. Durante o dia, seu cérebro opera em ondas beta, associadas à lógica, ao pensamento crítico, ao controle. Mas à medida que você relaxa, as ondas desaceleram. Alfa, teta e, finalmente, delta. É nas ondas teta que o portal se abre. Nesse estado, sua mente está entre o mundo consciente e o inconsciente. Você não está totalmente desperto, nem totalmente adormecido. E é exatamente nesse espaço que o salto quântico pode ser ativado com muito mais eficácia. O que torna esse momento tão especial é a suspensão da resistência. Durante o dia, seu cérebro está constantemente avaliando, julgando, bloqueando, mas nesse estado, essas barreiras caem. O sistema de defesa mental relaxa e tudo o que você introduz, imagens, palavras, emoções, é absorvido como verdade direta pela mente subconsciente. É por isso que visualizações, afirmações e sensações profundas nesse estágio têm um poder multiplicado. Elas não são analisadas, são aceitas. Greenberg não foi o único a perceber isso. Neville Goddard também ensinava que o momento mais eficaz para plantar um novo estado de ser é logo antes de dormir. Ele chamava esse ponto de a ponte do sono, onde você deve imaginar, sentir e viver mentalmente a realidade desejada até adormecer. E quando isso é feito corretamente, a mente subconsciente começa a atrair experiências, oportunidades e comportamentos que sustentam esse novo padrão vibracional. Esse estado mental ideal não requer nada complexo, apenas um espaço calmo, respiração consciente e a escolha clara de qual realidade você quer assumir. Quanto mais repetida essa prática, mais o subconsciente se alinha e mais o campo ao seu redor responde. Lembre-se, não é sobre imaginar de forma forçada, é sobre sentir como verdade, sentir que já está vivendo aquilo.
Esse sentimento sincero, associado ao momento em que a mente está receptiva, é o que transforma pensamentos em experiência. O salto quântico acontece não quando você convence o mundo, mas quando você convence seu interior. Imagine se bastasse apenas 1 minuto por dia para transformar completamente a maneira como sua vida se desenrola. E se eu te dissesse que esse minuto existe e que ele acontece todas as noites, mas quase ninguém o utiliza com consciência? A técnica dos 60 segundos é uma prática simples, porém poderosa, que reprograma sua mente e altera sua vibração antes de você dormir. E o que torna isso tão eficaz é o momento exato em que ela é aplicada, o estado hipnagógico, quando a mente está mais aberta à sugestão e à criação de novas realidades. Jacobo Greenberg, em seus estudos sobre a estrutura da consciência, revelou que o conteúdo mental absorvido nesse estado transicional molda diretamente o campo neuronal que gera a percepção do mundo. Ou seja, aquilo que você pensa e sente antes de dormir não é apenas um pensamento solto, é um código vibracional enviado ao campo universal, que responde de acordo com a qualidade da informação recebida. Esse é o segredo que diferencia aqueles que manifestam com fluidez daqueles que permanecem presos aos mesmos ciclos. A prática é simples. Deite-se com a intenção de reprogramar sua mente. Apague as luzes, desconecte-se de estímulos externos e leve seu corpo a um estado de profundo relaxamento. Inspire lentamente pelo nariz, sentindo o ar preencher seu abdômen, e expire suavemente pela boca. Após algumas respirações, sua mente começará a desacelerar. É nesse momento que você deve trazer à tona a nova realidade que deseja viver. Mas atenção, não basta apenas visualizar. É necessário sentir. Escolha uma única afirmação poderosa, algo que represente a essência da sua nova identidade. Pode ser: eu sou abundância em movimento, eu já vivo a realidade que escolhi, ou tudo o que eu desejo já está se realizando. Repita essa frase mentalmente ou em voz baixa por cerca de 60 segundos, com total presença, convicção e emoção. Enquanto repete, veja-se vivendo essa realidade. Sinta a vibração da conquista, da liberdade, da prosperidade. Imagine os detalhes. Onde você está, com quem está, como se sente. Quanto mais vívida for essa imagem interna, mais poderosa será sua impressão no campo vibracional. O subconsciente, nesse estado, não diferencia entre realidade e imaginação. Ele apenas responde ao que recebe com clareza e emoção. E então, simplesmente durma. Deixe que essa sensação te leve ao sono. Esse detalhe é crucial. Ao adormecer mergulhado nessa frequência, você comunica à sua mente e ao universo que essa é sua nova verdade. E o campo responde. Pequenos sinais começarão a surgir, coincidências, oportunidades, mudanças internas, tudo como reflexo do que foi plantado nesse minuto sagrado. A técnica dos 60 segundos não é mágica. É ciência da consciência aplicada com intenção. É o uso consciente de um momento que você já vive todos os dias, mas que, a partir de agora, pode se tornar o seu maior aliado na criação de uma nova realidade. Se há um princípio essencial que diferencia quem apenas deseja de quem realmente manifesta, é este. O universo não responde ao que você pensa, mas ao que você sente. O pensamento é o primeiro passo. Ele dá direção, mas é a emoção que dá vida. A frequência que você emite não é determinada apenas pelas suas ideias, mas pela carga emocional que essas ideias carregam. É por isso que sentir é criar. Jacobo Greenberg compreendia a emoção como um fator vibracional e afirmava que o campo neuronal responde muito mais ao conteúdo emocional das experiências do que à lógica por trás delas.
Isso significa que você pode repetir mentalmente uma afirmação 1000 vezes, mas se ela não estiver carregada de uma emoção real, não terá força suficiente para alterar sua percepção nem o campo que te cerca. Por outro lado, uma única frase dita com total entrega emocional pode reconfigurar sua vibração em segundos. Quando você imagina uma nova realidade, não basta visualizá-la como uma cena distante, como se fosse algo separado de você. É preciso se colocar dentro dela como protagonista. Visualize sim, mas sinta junto. Sinta o toque, a temperatura, os sons, o cheiro. Imagine-se andando pela casa dos seus sonhos. Sinta o chão sob os pés. Veja as cores nas paredes. Sinta a emoção de abrir a porta e saber: isso é meu. Esse sentimento é o que cria. A física quântica já mostrou que tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Emoções como medo, ansiedade, culpa e dúvida vibram em níveis baixos, densos e mantêm você sintonizado com experiências que espelham essa vibração. Por isso, mesmo que você pense em abundância, se sente escassez, o campo entende escassez. Já emoções como gratidão, amor, confiança e alegria vibram em frequências mais elevadas, e é isso que atrai as realidades desejadas. Aqui está a chave. A emoção é a cola que fixa a imagem mental à sua frequência pessoal. Pensar sem sentir é como escrever um desejo na areia. Mas pensar com emoção intensa é como gravar esse desejo em pedra. É isso que o subconsciente entende como verdade, e o campo responde a isso com coerência vibracional. Uma técnica prática é a combinação da visualização com a indução emocional. Feche os olhos, respire profundamente e imagine uma cena específica da sua vida ideal. Em seguida, invoque a emoção que essa cena te traria se fosse real. Pergunte a si mesmo: como eu me sentiria se isso já estivesse acontecendo? Sinta esse estado por alguns minutos, mergulhe nele, expanda-o pelo corpo. Quanto mais genuíno, mais potente. E lembre-se, a emoção não precisa ser exagerada, precisa ser verdadeira. Não force, aprofunde. A coerência entre sua imagem interna e a emoção gerada é o que alinha seu campo com a realidade que você quer atrair. Porque, no fim das contas, não é o pensamento que cria, é o sentimento sustentado que materializa. Existe uma verdade pouco compreendida, mas absolutamente transformadora. O universo não entrega o que você quer, ele responde ao que você é. E ser não é apenas sentir ou pensar, ser é agir. O salto quântico não se completa apenas com visualizações e emoções elevadas. Ele se manifesta plenamente quando o seu comportamento está alinhado com a realidade que você afirma viver. Isso é materialização consciente. Jacobo Greenberg afirmava que a percepção cria o real, mas essa percepção não se limita ao campo mental. Ela se estende ao corpo, à postura, às decisões que você toma diariamente. Quando você age como quem ainda está esperando algo acontecer, você confirma a ausência. Mas quando você começa a agir como alguém que já vive a realidade desejada, você envia um sinal claro ao campo. Isso já é parte de mim. E o campo responde com experiências coerentes com esse estado. Essa atitude não se trata de fingir ou enganar a si mesmo. Trata-se de assumir uma identidade vibracional com convicção. Se você deseja prosperidade, pergunte-se: como alguém próspero age ao acordar? O que essa pessoa lê, com quem conversa, como lida com seus compromissos, como investe tempo e dinheiro? Em vez de esperar para ter dinheiro para começar a agir assim, você age assim agora, com o que você tem, onde você está, do jeito que for possível. A física quântica nos mostra que o observador influencia o resultado. Isso significa que a maneira como você interage com o mundo altera os resultados que você obtém. Se você se comporta como alguém em dúvida, carente, ansioso,
Você alimenta uma realidade onde tudo é escasso e distante. Mas se você age com a postura de quem já tem clareza, confiança e merecimento, você ativa uma linha de realidade onde essas qualidades são refletidas de volta para você. E aqui está um princípio fundamental: a ação é o símbolo visível da fé invisível. É muito fácil dizer "eu acredito", mas o verdadeiro teste está nas decisões que você toma. Quem confia, age. Quem duvida, paralisa. E o universo responde com sincronicidades, oportunidades e resultados apenas quando você demonstra, através de atitudes, que já está vivendo a nova frequência. Isso pode começar com gestos simples. Organizar seu ambiente como se estivesse se preparando para uma nova fase. Investir tempo em aprender algo que será necessário para viver sua realidade ideal. Tratar o seu corpo com cuidado, como quem já se valoriza profundamente. Se apresentar ao mundo com a energia de alguém que sabe quem é. A materialização consciente começa quando o comportamento deixa de estar condicionado pelas circunstâncias atuais e passa a ser guiado pela realidade desejada. Você não espera para se tornar, você assume. Você não mendiga a mudança, você encarna a versão que cria essa mudança, porque quem já é, já tem. E quando você age com essa consciência, o mundo não tem escolha a não ser acompanhar. Se há um erro silencioso que impede milhares de pessoas de manifestarem seus desejos, é este: querer controlar o como e o quando das coisas. Essa necessidade de controlar os detalhes da manifestação gera, paradoxalmente, a vibração da dúvida. E onde há dúvida, não há espaço para o salto quântico. O desapego vibracional não é desistência, é confiança plena. É a certeza silenciosa de que o que você deseja já está a caminho, mesmo que você ainda não veja sinais claros disso. Jacobo Greenberg dizia que a realidade é maleável, mas que ela responde a um tipo específico de presença, aquela que está livre da necessidade de controlar. Quando você entra em sintonia com a realidade que deseja e depois solta o apego pelo resultado, você permite que o campo neuronal ative conexões e possibilidades que a mente racional jamais conseguiria prever. É como plantar uma semente. Sua responsabilidade é nutrir o solo, regar e confiar no processo. Não cavar a terra todos os dias para ver se algo já germinou. O desapego vibracional é a demonstração mais elevada de fé. Ele diz: "Eu confio tanto que nem preciso ver para acreditar." Daí é exatamente essa frequência que permite a manifestação, porque a necessidade é escassez, a obsessão é medo, já a leveza é abundância, e o campo universal entende essas frequências com precisão absoluta. Quando você está preso à ansiedade do resultado, age a partir de um estado de não ter ainda. Isso contraria toda a lógica do salto quântico, que exige que você sinta e se comporte como se já tivesse. Por isso, o verdadeiro Criador vibra a confiança, vive o presente e caminha com leveza. Ele sabe que o invisível já está se organizando a seu favor, mesmo que os olhos físicos ainda não enxerguem. Uma prática poderosa é transformar a expectativa em gratidão antecipada. Em vez de pensar, será que vai dar certo? Diga a si mesmo, obrigado, porque já está acontecendo. Essa simples mudança muda a frequência do pedido para a frequência da recepção. E a energia do universo responde com oportunidades, encontros e caminhos inesperados que levam exatamente onde você precisa chegar, ou até além do que você imaginava. Outro ponto essencial: permita que o caminho se revele. Muitas vezes, o que você deseja não vem pela rota esperada, e sua insistência em controlar o trajeto pode fechar portas que estavam prestes a se abrir. O desapego permite flexibilidade, e a flexibilidade é o canal por onde o novo entra. Em última análise, soltar o controle é aceitar que você não está sozinho.
É confiar na inteligência criadora que rege o universo e na sabedoria que te colocou nesse caminho. Quando você combina intenção clara com ação inspirada e desapego genuíno, a manifestação deixa de ser esforço e se torna fluxo. E o salto quântico acontece não porque você forçou, mas porque você permitiu. Agora que você compreendeu a verdadeira essência do salto quântico, é hora de aplicar. Não basta apenas saber, é preciso viver. Comece hoje mesmo. Reserve 1 minuto antes de dormir para entrar nesse estado sagrado. Repita sua afirmação com verdade, visualize com clareza, sinta como se já fosse real e durma dentro dessa nova identidade. Lembre-se, seu mundo externo é um espelho da sua vibração interna. Quando você muda por dentro, tudo à sua volta começa a se reorganizar. Pequenas mudanças surgirão primeiro, depois, acontecimentos inesperados. E, finalmente, aquilo que antes parecia impossível se tornará parte natural da sua vida. Confie no processo, siga o fluxo e, acima de tudo, haja como quem já é. Se você sentiu o poder desse conteúdo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos como este. Juntos, podemos formar uma comunidade que manifesta com consciência e vive a vida como uma verdadeira obra de criação. E escreva nos comentários: eu confio no invisível e permito que minha nova realidade se revele. Esse será o seu compromisso vibracional com o salto quântico. O poder já está em você. Agora é hora de usá-lo.